Se você quiser receber essa palavra para que você possa estudar na sua casa, junto com seus amigos e familiares, peça em inbox, esteja no YouTube ou esteja no Facebook, que eu vou passar, mando por link para vocês, ou no e-mail ou inbox, amém? Que essa palavra chegue aos seus corações e que, se te fizer bem, você possa levar a outra, amém? A mensagem que eu vou passar hoje aqui é coisa rápida, mais uma reflexão sobre nossos dias, sobre aquilo que nós pensamos e desejamos. Que todos nós temos sonhos, né? Temos desejos, seja que idade nós formos, até uma criança tem desejos, seja um pirulito, seja um chiclete, né? Mas tem um desejo, é um sonho. E nós também, assim como vamos, com o decorrer dos anos, vai surgindo dificuldades na vida. Seja quando você casa, ou um emprego, ou uma dívida, você tem que arcar com essa responsabilidade. Quando você é mais novo, é criança, eu lembro quando eu era pequeno lá na Bahia, chique, minha vida era jogar bola, tanto é que eu só levava porrada na escola. Mas eu queria jogar bola, então eu não pensava no amanhã, não pensava no meu futuro, não queria saber o que eu... Porque eu chegava em casa, tinha comida na mesa, tinha pão, tinha peixe, né, mãe? Tinha muito peixe, né? Peixe todo dia, né? Então não me preocupava, a vida era assim. Com o decorrer dos anos as coisas foram indo, eu fui crescendo, não em tamanho, né? E não em estatura, mas ganhando responsabilidade. E isso veio também responsabilidade, de querer algo, de desejar as coisas, seja ela por inveja, porque meu amigo comprou aquele tênis da Nike, eu quero ter aquele tênis da Nike. Então, como que eu tinha que fazer para conseguir aquele tênis da Nike? Eu tinha que ir para um emprego, eu tinha que trabalhar, tinha que conseguir dinheiro. Roubar não podia, roubar é pecado, irmão. Não pode. Então, eu trouxe aqui uma mensagem, que lá no convite, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, como será o seu amanhã? É uma pergunta. Eu vi algumas pessoas, alguns testemunhos, tanto na Bíblia como em vida real, sobre alguns relatos das pessoas que mudaram suas vidas. E Deus, como Deus mudou a vida de muitas pessoas. Como Deus mudou a vida de muitas e muitas pessoas. Eu tenho aqui, para começar, o texto base, né? Vocês não precisam abrir porque eu vou ler aqui a mensagem, é lá em Mateus 6,34. Só que eu vou ler outros versículos, você pode ver que são 3 folhas, é rápido. Mais ou menos 2h30 cada folha. Quando passar uma moto assim, você pode ficar em silêncio, aí espera a moto passar, depois você volta a falar. Por quê? Porque daí eu não consigo cortar se eu te falar. Tranquilo, beleza. Vamos lá, vamos começar aqui. Por mais que venhamos pensar no futuro, não podemos programar o que irá nos acontecer amanhã. Ainda que venhamos traçar grandes projetos, não teremos certeza que eles irão se concretizar. Por mais sonhos que tenhamos, o nosso amanhã será para nós uma incógnita. Porque aquilo que desenhamos como meta, não há certeza que de fato irá tornar-se como desejamos. Quem é que aqui que nunca planejou algo, que nunca teve uma meta, nunca teve um plano, um projeto de realizar? Todos nós temos, seja ele qual for, seja ele pequeno ou seja ele grande, né? O Bill Gates tem um projeto, um plano de, nesse ano ou nesse mês, conseguir $1 trilhão. Às vezes um pescador, ele quer apenas pegar um peixe, e se os dois conseguiram esse resultado, os dois estarão felizes, porque realizaram os seus desejos, os seus projetos, seja ele qual for. A felicidade não se baseia naquilo que as pessoas conseguem pelo tamanho dela, pelo valor dela, e sim pelo simples fato de no final o resultado ser positivo. Mas muitas vezes esse positivo, esse resultado no final é negativo. Aí nós nos perguntamos, por quê? Por que eu tentei, busquei e não consegui? Por que aquele fulano ou aquele ciclano conseguiu? E por que eu não consegui? Alguém já parou para pensar nisso? Alguém já parou para pensar que existe algo muito mais forte do que nós, do que esse mundo, que diz o sim, que diz o não e que diz espera? Cabe a nós escutarmos essa voz. É uma voz divina, é a voz de Deus. A voz de Deus.
Você já escutou a voz de Deus hoje? Esteja com seus ouvidos sempre abertos a ouvir a voz de Deus, porque Ele sabe o momento certo de cada coisa acontecer. Tem alguns fatos também que acontecem nas nossas vidas, que você quer tanto algo, que quando você, não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, quando você consegue, você fica triste, porque não era aquilo que você realmente queria. Porque às vezes o nosso querer não é o que nós necessitamos. Não basta você querer algo, tem que saber se realmente isso é o que você precisa, porque é diferente, querer e precisar. Às vezes vamos supor, uma família, um casal que tenha seus filhos, às vezes o cara quer trocar de carro, quer pegar um carro melhor, quer dar o dedo de entrada e pegar um outro carro e pagar parcelas, né? Não sei o valor, vai pagar parcelas mensais. Esse custo a mais para ele não era necessário, porque não era a hora. Mas muitas vezes para uma outra pessoa era mais fácil, era mais tranquilo, porque aquela pessoa estava em condições de fazer aquele investimento. Mas o querer dessa pessoa pode estragar um futuro de uma família, ou prejudicar no seu dia a dia, no mês a mês, porque não é somente o custo do financiamento, mas existem as manutenções e outras coisas que aumentam esse custo. Então, o querer dele não era o que ele precisava. Vamos continuar aqui. Então, basta-nos tão somente vivemos cada dia como se fosse o último. O amanhã será apenas como um presente do Criador para nós. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa passagem está lá em Mateus, que é a base desse tema. Mateus 6,34. Lá em Provérbios também diz o seguinte, Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Provérbios 16:1. Nós planejamos, nós plantamos. Quantas árvores nós plantamos erradas? Às vezes, uma árvore para crescer demora bastante. E quando essa árvore cresce e começa a dar os frutos, você fala, não era isso os frutos que eu queria. Mas, aquilo que você plantou, você tem que colher. Então, o seu amanhã não é somente na perspectiva espiritual que eu vou falar, mas também material. Às vezes você quer tanto algo, que você esquece do seu hoje, do seu ontem. Porque é o seguinte, às vezes para conseguir alguma coisa, um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Você não pode conseguir algo fazendo as mesmas coisas todos os dias, você não vai mudar nada, não vai mudar. Porque o seu resultado final vai ser sempre o mesmo se você continuar da mesma forma. E aqui está. Então você planeja seu dia, sua semana, seu final de semana, porém nada sai como planejado. Qual o sentimento? Raiva, frustração, desânimo? Todas as opções. Nós, humanos, temos o hábito de planejar tudo, pensando que vai sair igualzinho como imaginamos. No entanto, nem sempre é assim. Na maioria das vezes, nossos planos são impedidos. Sabe por quê? Porque não é o mesmo plano de Deus. Tem uma passagem, a passagem de Jonas. Jonas, quando foi levado a Nínive, que era uma das primeiras cidades pós-dilúvio, ele foi com uma missão de levar a mensagem de arrependimento àquelas pessoas. E a cidade de Nínive era uma cidade populosa, muito grande. Era uma metrópole, realmente. E assim, tem a passagem, vocês podem procurar. Jonas ficou assim, totalmente irritado com aquele povo, porque aquele povo era um povo maldoso, violento, rebelde. E ele já esperava o fim daquela cidade, das pessoas. Mas aí as pessoas que foram lá, algumas pessoas começaram a ouvir a mensagem de Jonas, começaram a se arrepender. E aquilo foi passando como se fosse uma rede social, um passando para o outro, até chegar no rei. Aí o rei ouviu aquilo e o rei se agradou com aquilo, porque o povo queria aquilo. Até o próprio rei tirou as suas vestes reais e se vestiu com um saco e ordenou também os animais fazerem a mesma coisa. Então, às vezes, o arrependimento, ele não vem somente você se arrepender por si, no seu coração, mas também em atitude.
Quantas vezes você discute com seu irmão, com seu cônjuge, e às vezes você, em oração, pede perdão a Deus, mas não vale, só isso não vale. Você tem que chegar na pessoa, olhar nos olhos dela e fazer as pazes. A atitude muda muita coisa. Se não fizermos isso, o amanhã seu será a mesma coisa. Sempre intrigas, confusões, problemas nos lares, seja onde for. O resultado de tudo aquilo que nós queremos depende de nós mesmos. Desde que você saiba exatamente o que você quer. E às vezes, aquilo que nós queremos não é a vontade de Deus. Agora, será que nós vamos compreender isso e entender que aquilo que você quer, que você planeja, às vezes Deus não quer aquilo? Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha tudo. Ele era uma pessoa bem instruída. Com certeza ele não era uma pessoa pobre, porque ele tinha um título romano, né? Ele era ensinado por grandes mestres, e ele era um perseguidor da igreja. Ele ele pedia soldados lá em Roma para poder se acompanhar para perseguir os cristãos. E de repente ele tomou uma decisão, ao se converter, de largar tudo isso. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Um cara que tinha tudo, tinha uma vida sossegada, ele tomou a decisão de largar tudo e ser perseguido. Foi humilhado, passou muitas e muitas viagens, deve ter passado muita fome, foi morto. Mas por quê? Ele tinha um propósito, não ele. Deus deu a ele um propósito, não é isso que eu quero chegar. Às vezes nós temos propósitos, e nós fazemos nosso propósito e Deus abençoa. Às vezes nós temos propósito, nós tentamos nosso propósito e Deus não abençoa, porque não é a vontade de Deus. Mas às vezes, e muitas vezes, Deus que faz o que você faça, o propósito de Deus. Deus usa você para fazer o propósito dele. Tem 4 pessoas na Bíblia aqui, que Deus mudou o nome dela por conta de um significado para Deus. Essas pessoas tiveram o nome mudado porque Deus tinha um projeto, um plano para essas pessoas. Eu vou começar aqui pelo Abraão. Abraão se chamava Abrão. Abrão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai das nações. Abrão era um homem idoso e sem filhos, mas Deus lhe prometeu que seus descendentes seriam impossíveis de contar. Interessante, né? Porque Deus precisou mudar o nome da pessoa para atingir o objetivo dele. Mas por que isso? Vocês que são pais, quando seus filhos nascem, com certeza você vai ver o significado do nome, né? Você não vai colocar qualquer nome nos seus filhos. Talvez seja uma dessas formas, que Deus olhou para o nome dele, o seu nome não vai. Com o seu nome você não vai querer, você vai fazer o que eu quero, eu vou mudar o seu nome. E passou e não era um nome ruim, era pai exaltado. Mas Deus queria que Abraão fosse pai de muitos, e mudou de Abrão para Abraão. Deus usou Abraão para um propósito dele, ter multidões e multidões incontáveis de filhos. A outra pessoa é a esposa de Abraão, Sarai. Sara se chamava Sarai, e Deus mudou de Sarai para Sara. O significado de Sarai é incerto, mas Sara significa princesa. Deus prometeu que Sarai, a mulher idosa e estéril, se tornaria Sara, a mãe de reis e príncipes. E mesmo assim Sara duvidou, mas Deus fez. Deus mudou o amanhã de Sara. Deus mudou o futuro dela. Mas foi Deus que mudou. E nós também podemos mudar o nosso futuro, o nosso amanhã. Mas depende de 2 coisas. Primeiro, se é Deus. Segundo, você querer fazer a vontade de Deus. Às vezes o propósito de Deus ele é distante, ele é longo. Mas você quer pegar um atalho. E esse atalho você pode até chegar. Mas talvez essa bênção no futuro não fica muito tempo com você por conta do atalho. E Jacó significa ele segura o calcanhar, ou traiçoeiro.
Israel significa ele luta com Deus. Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E mudou o nome. Hoje a cidade de Israel é o nome de Jacó, os israelitas. Simão. Deus mudou o nome de Simão para Pedro. O próprio Jesus, a partir de hoje você se chamará Pedro. Pedro significa rocha, pedra. Simão significa ele ouviu. E Pedro significa rocha ou pedra. Simão era um seguidor de Jesus. Quando ele confessou que Jesus era o Cristo, Jesus mudou o seu nome para Pedro, para mostrar que essa fé seria a base da igreja, como a pedra que serve de fundação para uma casa. Mateus 16, do 16 ao 18. Além de mudar o nome dessas 4 pessoas, Deus também deu o nome a algumas pessoas quando nasceram. Isaac, que Deus escolheu o nome, porque tinha um propósito para Isaac. Os filhos do profeta Oséias, João Batista, Deus escolheu o nome de João Batista, e o próprio Jesus. Seu filho se chamará Jesus, porque Deus tinha um propósito. E mesmo que você não tenha o seu nome mudado por Deus, mas talvez o seu nome possa ter sido dado por Deus, porque você não sabe qual foi a vontade do nome que os seus pais na hora escolheram, e Deus deve ter mudado, porque algum propósito Deus tem em sua vida. Se nós estamos aqui, eu não sei se vocês nasceram dentro da igreja, eu não nasci, eu me converti logo depois, mas eu nunca hoje poderia estar imaginando, hoje estar falando sobre Deus, sobre o Rei vivo, sobre Jesus, porque é uma coisa que você não imagina. Eu lembro que as pessoas, muitas pessoas pregavam o evangelho para mim, mas o meu amanhã era aquilo, e hoje o meu futuro mudou, ao conhecer Jesus, a ser batizado nas águas do Espírito Santo de Deus, ao conhecer a verdade. Isso mudou minha vida. Por que mudou minha vida? Porque antes nós tínhamos os olhos fechados. O mundo nos oferece muita coisa boa aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. E hoje nós sabemos o que é bom e o que é ruim, mas mesmo assim, Deus te dá o poder de dizer não a Ele, porque você tem o livre-arbítrio de falar, eu não quero mais isso, eu sei que isso é errado, mas eu vou, mas você sabe a consequência. É a questão da árvore. Aquela árvore um dia vai colher o fruto, e você vai ter que colher aquele fruto, e você vai reclamar. Por quê? Seguindo aqui, uma causa X provoca um resultado Y, ou seja, você tem que mudar a sua atitude para mudar o seu resultado. Um pensamento ou uma ideia leva a uma determinada ação que gera um resultado. Vamos supor uma pessoa que está sentada numa sala de aula, num curso. Por que isso está acontecendo? É porque pensou, decidiu e se inscreveu para fazer o curso alguns dias atrás. O acontecimento atual é resultado do pensamento. A pessoa, isso aconteceu comigo. Quando eu fiquei desempregado, há um tempo atrás, eu ia em todas as agências de emprego de Campinas, Hortolândia, Sumaré, entregava o currículo, mas eu não tinha um documento oficial chamado CRC para poder trabalhar no escritório de contabilidade. E eu estava desempregado. Eu sabia que eu precisava daquilo, porque em todos os lugares que eu ia, pedia isso, e eu não tinha. O que eu tive que fazer? Tive que correr atrás. Eu planejei algo, quis algo e fui atrás. E eu consegui. E por causa disso, eu voltei a ter a carteira registrada e trabalhar. Mas o que? Eu mudei meu pensamento. Eu poderia falar simplesmente, não, eu não quero mais isso, então eu vou mudar de função. Vou fazer outra coisa. Mas eu queria fazer aquilo, porque eu estava decidido a fazer aquilo. Agora, se você, vamos supor que você está desempregado hoje. Ou seja, você está desempregado. Você procura emprego e não consegue. Às vezes, talvez você tenha que mudar. Você tem que mudar de área. Talvez seja isso que Deus está tentando dizer. Mude de área. Ou insista, mas faça diferente. Aproveite o seu tempo. Eu lembro quando eu estava desempregado, eu estudei para concursos públicos. Eu estudava todos os dias. Aproveite o seu tempo para estudar. Se você não consegue passar nas entrevistas, leia livros. Mude o seu linguajar. E isso chama a atenção nas entrevistas. As pessoas começam a olhar você de uma maneira melhor. As suas vestimentas, às vezes as suas vestimentas, coisas simples, mas que muda a percepção do seu entrevistador. Às vezes a pessoa chega elegante, um sapato ilustrado, social, fala, é essa pessoa que eu desejo na minha empresa.
educação, pedir para ir no banheiro, posso pegar um copo de água. São coisas simples. Eu sei disso também, porque eu também trabalhei numa agência de emprego. E se nós sentávamos numa sala, eu não quero pessoas tatuagem no rosto, pescoço, pessoas que com gíria, pessoas assim, era essa forma. E você tinha que obedecer à empresa. Então você sentava lá e você tinha que observar essas coisas. E eles que tinham um perfil para ser contratado. Se você quiser mudar hoje a sua vida, para você ter um futuro melhor, um amanhã melhor, talvez você tenha que mudar agora. Estudar, voltar a estudar. Não tenha vergonha da sua idade, não é, Antônio? O Antônio terminou o terceiro grau, né, depois dos 30 anos, né? Depois dos 30 anos. Não teve vergonha na sala de aula lá, e voltou a estudar e estudou. Não tenha vergonha. Eu vi várias matérias que senhores de idade que voltaram a fazer faculdade. Por que não? A minha mãe tirou carta. Minha mãe tirou carta. Também estudei enfermagem e já era velha. Também trabalhava como copeira e queria ser enfermeira. Mas para quê? Por quê? Mas como que faz para ser enfermeira? Tem que ter um título. Teve que estudar. Teve que correr atrás. Eu sei que é mais difícil. Quanto maior a idade for, é mais complicado, Eu também, quando eu estava desempregado lá, tive que estudar, rever aquelas regras de 3, aquilo, meu Deus, na época na escola eu baguncei, não estudei, não aprendi, tive que aprender tudo na marra. Mas valeu a pena, porque me ajudou bastante. Dando aqui continuidade, o dia de hoje, ou acontecimentos atuais, já estão traçados em função das decisões passadas. O dia de hoje da minha vida é como a leitura do jornal de hoje. Isso aqui é interessante, presta atenção. Não existe jornal de hoje. Isso é verdade. Não existe jornal de hoje. O jornal de hoje só relata os acontecimentos de ontem. Da mesma forma, o dia de hoje da vida só retrata um resultado criado pelo pensamento ontem. O seu dia de hoje, você hoje, é o que você foi amanhã. Se você quer que o seu amanhã seja diferente do hoje, você muda o seu hoje, para que amanhã você comece a fazer coisas diferentes. Planejar a sua vida, colocar Deus na frente, pedir direção a Ele, dizer o que eu quero. Eu quero mudar o meu amanhã, eu quero mudar o meu futuro, eu quero mudar na área financeira, na área conjugal, eu quero mudar, fazer um curso e voltar para a faculdade, eu quero mudar de profissão, eu quero abrir uma empresa, eu quero ser empreendedor. É isso que eu quero. O que tem que fazer? Tem que mudar as suas atitudes. Para você querer ser alguma coisa diferente, vamos esquecer, todo dia eu levanto cedo, vou trabalhar, chego em casa, vou assistir lá no YouTube, eu faço isso às vezes, e vou dormir. Eu lembro uma vez que quando minha mãe foi se aposentar, nós fomos um advogado lá em Campinas. Aí eu achei interessante. Aí ela conseguiu lá, o advogado ganhou a causa, né? Ela conseguiu pegar. Aí um dia ela estava conversando comigo lá na sala, eu falei para ele assim, e você, está fazendo o quê? Está estudando o quê? Eu falei, não estou estudando não. Mas está na faculdade? Não estou não. Aí eu tenho que estudar. Eu falei, não tenho tempo. Não tenho. Aí, mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu durmo. Aí ele falava, eu estudava. Aí ele ficou comigo, né? Ele falou isso para mim, o que você fazia? O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu durmo. Pois eu estudava. E às vezes você tem que sacrificar um pouco. É necessário se sacrificar. Porque às vezes para conseguir algo maior na sua vida, você tem que sofrer um pouquinho. Mas vai valer a pena. Acabamos de cantar aqui a música. Vai valer a pena. E vai valer a pena mesmo. Sabe por quê? Porque não somente você vai sentir-se melhor com o resultado que você conseguir, mas as pessoas que estão à sua volta vão ver a sua melhora e você pode influenciar outras pessoas. Você pode influenciar alguém da sua família. Você quer de repente falar, eu quero aprender a falar inglês. O que você tem que fazer? Fazer o curso, ler tudo, comprar livros em inglês, assistir filme legendado, prestar atenção e correr atrás. Um dia, se isso te ajudar, vai te ajudar no futuro. De repente você pode ir lá para os Estados Unidos, arrumar um emprego fora do país, se é o teu desejo, se é o teu sonho. Eu sei que muitos hoje têm sonho de trabalhar fora do país, mas tem que aprender
a língua de lá. É no mínimo. Dando continuidade aqui. Aqui atrás. Qualquer ação, tentativa de mudar ou melhorar o dia de hoje é infrutífera. Não há como reescrever o jornal de hoje. Muitas pessoas não progridem na vida porque perdem tempo e energia tentando consertar o dia de hoje e ontem. Não buscam nada diferente, inovador para ajudar na construção do dia de amanhã melhor. O erro está em querer mudar o resultado. É o que eu estava falando. A única forma de alterar o resultado é mudando a causa. Se a causa está no pensamento, a única forma de mudar o resultado é mudando a forma de pensar. É preciso mudar o pensamento para conseguir resultado melhor. Só uma mudança interna muda a forma de pensar. Se os seus sonhos, se você tem sonhos, e todos nós temos sonhos, você almeja, esquece os seus obstáculos. Pense que você vai conseguir, mas primeiro você tem que pedir orientação a Deus. E não importa a idade, não importa o que você quer. Se você acha que pode conseguir, você vai conseguir. Porque nada é impossível quando você está em Cristo Jesus. Se você buscar qualquer coisa, você pode conseguir. Você pode mudar a tua história. Depende da tua fé. Depende daquilo que você quer. Antônio, pode chegar a ser político. Né? É o teu sonho, que eu sei. Pode mudar, se quer uma casa, você pode conseguir. Se quer um terreno para construir uma chácara, Deus sabe a hora. Você pode buscar. Se não é esse momento, calma. Espera. Deus sabe todas as coisas. Mas você tem que pensar junto com Ele. Pensar junto com Deus. Se você não pensar com Ele e querer pular os degraus, pular etapas, não. Etapa por etapa. Tudo tem o seu tempo determinado. Mesmo você achando que não é o tempo ainda. Eu conheço pessoas que conseguiram aquilo que tanto desejavam depois de muito tempo. Tem tantos, eu conheço um casal que há muito tempo tentaram ter filhos. Quando achavam que vocês também conhecem. Quando acharam que já tinha desistido, Deus abençoou com o filho. E tem muitas pessoas que têm filhos adoidados e não está nem aí com nada. Deixa os filhos em casa, vai pro forró. E eu também falava aos pais também. Também eles falam aos pais. Se você, pai, se você, mãe, quer que o seu filho, que a sua filha tenha também um futuro diferente daquilo que você passou, porque sabemos que os pais sofreram muito para conseguir as coisas, começa a aconselhar os filhos, aconselhar as filhas e falar: o caminho é esse, é tortuoso, é difícil, é duro, mas dê valor, porque lá na frente você vai valer muito a pena, muito a pena. Aí você vai olhar para o seu passado e falar: pois é, valeu todo o suor, toda a lágrima, todas as noites mal dormidas. Aproveite, eu falo isso aos jovens, aproveite que você tem energia, estude, enche sua mente de conhecimento, porque a cada dia que passa, eu falo em relação à carne mesmo, ao emprego, a cada dia que passa o emprego está mais difícil, um emprego bom. Se você tem o objetivo de abrir sua empresa, estude, o Sebrae dá curso de graça. Vasculhe o que você quer. Hoje temos YouTube, você pode pesquisar, estudar. Reserve um dia, um tempo na sua vida para você fazer isso. É isso que eu quero? Esse espaço de tempo aqui, eu vou reservar, vou desligar o meu celular, vou desligar o meu videogame e vou estudar. E vou buscar. Se for da vontade de Deus, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você insistiu, porque você mudou a sua atitude. E a sua atitude vai te dar um resultado muito bom. Para terminar, vou ler esse texto aqui que eu achei muito interessante, que é a realidade de nossas vidas. Se analisarmos atentamente a nossa fragilidade, deveríamos valorizar mais o hoje. Examinarmos-nos cuidadosamente,
fazer o que é correto, aplicar o nosso coração para fazer o certo, o honesto, o justo, já que o futuro a Deus pertence. Por mais sabedoria que venhamos ter, por mais estudos e conhecimentos a que venhamos adquirir, por mais tesouros que podemos ajuntar, nada disso será capaz de acrescentar um dia a mais para nossas vidas. Quando chegar a nossa hora de deixarmos este corpo, nada e nem ninguém pode interferir. Os nossos bens, os nossos interesses, os sonhos, as nossas glórias, o nosso eu, serão todos sepultados, todos serão postos no caixote de madeira, ou então virarão cinzas pelo ar. Então, do que valerá ao homem tudo o que ele tem? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? A nossa maior riqueza precisa ser confiar em nosso Criador e Senhor. O nosso maior tesouro tem que ser viver para Deus. Obedecemos às suas ordens e mandamentos. Só então aquilo que vivemos aqui valerá no dia em que formos prestar contas a Deus. Antes de você querer conquistar suas coisas terrenas, que eu acho bom, eu acho justo, porque também nascemos nesse mundo para conquistar. Mas primeiro temos que prestar contas a Deus. Você quer vencer na vida? Vença, mas nunca pise em ninguém. Busque primeiro fazer as coisas da maneira correta. Não precisa pisar em ninguém, não usar as pessoas como escada. Eu sei que muitas empresas, empresas grandes, acontece a disputa por cargos, acontece isso. Mas pense que você é temente a Deus. Aquele seu irmãozinho que está lá, um dia você pode precisar dele. Um dia você pode ajudá-lo, ou ele te ajudar. Eu quero que você guarde com vocês, e se você quiser mudar o principal, mudar a sua vida, se você tiver projetos, seja na sua família, seja na sua empresa, seja onde for, primeiro coloque nas mãos de Deus. Ore a Deus, busque a Deus. E fala: Senhor, se não for da tua vontade, pare agora. Mas se é isso que tu queres, se a minha vontade está conciliada com a tua vontade, eu vou seguir, eu vou buscar. Todos nós sonhamos e pensamos e queremos coisas. Muitas vezes não conseguimos, mas o sonho não morre. Você pode criar algo hoje e não dá certo, mas você sempre vai sonhar. E, na verdade, a nossa vida, ela é vida porque sonhamos. Veja você, José do Egito. Ele sonhava em ser alguém importante. Ele tinha sonhos. E ele conseguiu. Ele se tornou governador do Egito, um dos maiores governadores do Egito. Só que o caminho que ele percorreu para conseguir isso foi tortuoso, foi duro. Ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi preso. Gente, ele ficou muito tempo na cadeia. Imagina isso. Imagine isso. Para conseguir realizar o sonho tão grande que ele tinha de ser alguém importante, ele quase foi morto. Ele poderia desistir. Ele poderia falar: por que eu tive aquele sonho? Por que Deus mostrava aquele sonho e eu estou aqui nessa cadeia? Sendo que eu sou inocente, sendo que ele não fez nada. Mas Deus provou. As atitudes dele continuaram as mesmas. Ele queria conseguir o objetivo final, e ele conseguiu. E ele foi um vencedor. Pense em José do Egito. É um grande exemplo que temos que seguir, porque é um homem justo, um homem que não se entregou ao pecado, um homem que, apesar de passar tudo aquilo, ser vendido pelos irmãos, o pai achar que ele está morto, ter sido preso, inocente, ficou um tempão na cadeia, poderia desanimar, poderia entrar em depressão, e poderia desistir de tudo. Ele não desistiu. Não desista. Seja qual for o teu objetivo, o teu sonho, não desista. Eu vou conseguir, você vai conseguir. Eu creio que você vai. Porque existe um Deus lá em cima que olha para você. Você é servo, você é filho. Antes nós éramos escravos, antes nós éramos perdidos. Hoje nós somos filhos. E eu digo a você, você já pensou nisso? Que você é filho de Deus.
Você é filho do Criador do universo. Você é filho e filha de Deus. O teu pai está olhando por você e ele sabe o teu caminho. O teu caminho tem que estar no caminho de Deus, assim como José seguiu o caminho de Deus. Ele poderia ter seguido o pecado, ele poderia ter aceitado, ele era livre, ele poderia, mas ele era íntegro, e é isso que nós temos que ser. Por mais que seja fácil aí fora, fuja do pecado, fuja, para que o seu amanhã seja um amanhã resplendor, para que o seu amanhã seja um amanhã de alegria, para que o seu amanhã seja um amanhã de ternura, de paz, para que você possa olhar nos olhos dos seus filhos e falar: eu estou aqui porque eu venci da maneira correta, porque muitos vencem, mas da maneira errada. Muitos caem em corrupções, em transgressões, mas um dia essa árvore vai dar fruto, e que o seu fruto, querido, e vocês, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e assistindo, que o seu fruto seja um fruto limpo, um fruto puro, o fruto do Espírito Santo de Deus, para que no final, no amanhã, que em breve chegará, você possa olhar nos olhos do seu Mestre, Jesus Cristo, e falar: eu estou aqui. E ele falar: venha para a minha direita, amado do meu Pai.